Você já parou para pensar no que realmente diferencia uma vida bem-sucedida de uma vida desperdiçada? Não estou falando de dinheiro, fama ou poder. Estou falando de algo mais profundo, mais eterno. O Salmo 1 responde a essa pergunta de forma direta e poderosa. Ele traça um retrato nítido de dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E já no início do livro dos Salmos, essa escolha é colocada diante de nós como uma porta dupla. Um lado leva à vida plena, o outro leva ao vazio. O Salmo começa com uma promessa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa frase é como um filtro. Ela mostra o que não fazer antes de mostrar o que fazer. O justo é descrito primeiro por aquilo que ele evita. Ele não se deixa guiar por conselhos tortos, não para no meio do caminho errado, e não se acomoda em ambientes de zombaria. É interessante perceber a progressão. Primeiro andar, depois parar e, por fim, sentar. É como se o pecado fosse um processo de sedução. Primeiro você anda junto, depois você para e se acostuma. E quando menos espera, já está sentado, acomodado, participando da roda. O salmista alerta. A felicidade verdadeira começa na escolha de não trilhar esse caminho. Mas, o que o justo faz então? O versículo seguinte dá a resposta. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a chave. O justo não apenas lê a palavra de Deus, ele encontra prazer nela. Ele se alimenta dela como quem come o pão que dá vida. Ele medita dia e noite. Isso significa que a palavra não é um detalhe, mas o centro. Aqui já temos uma comparação poderosa. O Salmo descreve o justo como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Imagine essa cena. Uma árvore frondosa, raízes profundas, folhas verdes, frutos abundantes. Ela não depende de chuvas ocasionais, porque suas raízes estão conectadas a uma fonte constante. Assim é o justo. Mesmo quando tudo ao redor parece seco, ele continua firme porque está ligado à fonte da vida, que é Deus. Essa imagem é fascinante. Árvores que crescem perto de rios resistem melhor às secas. Suas folhas não murcham facilmente. Elas continuam dando sombra e fruto quando outras árvores já secaram. É exatamente isso que o salmista quer transmitir. O justo é estável, perseverante, frutífero. Ele não é guiado por circunstâncias, mas por sua conexão com Deus. Agora, o Salmo faz o contraste. O ímpio não é assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. A imagem muda completamente. Se o justo é uma árvore sólida, o ímpio é palha seca, leve, sem raiz, sem peso. Basta um sopro de vento e já não está mais ali. A palha pode até brilhar sob o sol, mas não tem consistência, não resiste. É esquecida. Percebe a força da comparação? De um lado, vida, fruto, estabilidade. Do outro, vazio, fragilidade, esquecimento. É como comparar uma casa construída sobre a rocha com uma cabana feita de papelão. Um permanece, o outro desaparece com a primeira tempestade. E o Salmo não para aí. Ele fala de julgamento. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui a cena se amplia. Não é apenas a vida presente, mas o destino eterno. O ímpio pode até prosperar por um tempo, pode até parecer bem-sucedido aos olhos humanos, mas diante de Deus, no juízo, ele não permanece. O justo, sim, é estabelecido na eternidade. O último versículo fecha o salmo com força. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a essência. O justo não é justo por mérito próprio. Ele é justo porque Deus o conhece, porque caminha com ele, porque está debaixo da direção divina. O ímpio, por outro lado, pode até parecer forte por fora, mas seu caminho termina em morte. Agora, vamos mergulhar mais fundo.
O Salmo 1 é como um portão de entrada para todo o livro dos Salmos. Ele mostra que toda a coletânea de cânticos e orações que virão depois precisa ser lida a partir desse contraste. Há apenas dois caminhos. Não há meio termo. Ou se escolhe a vida com Deus, ou se segue pelo caminho do vazio. Curiosamente, esse salmo não fala de nações, não fala de reis, não fala de inimigos externos. Ele fala da vida pessoal, do indivíduo. Ele começa chamando cada um de nós à responsabilidade de escolher. Não é sobre o que os outros fazem, é sobre o que você faz com sua própria vida. E aqui entra uma reflexão prática. Muitas vezes pensamos que pequenas escolhas não têm importância. Mas o salmista nos mostra que tudo começa com um passo. Andar com os ímpios parece inofensivo, mas se você continua, logo está parado com eles. E quando percebe, já está sentado, acomodado, vivendo uma vida que não foi o plano de Deus. O justo corta esse ciclo desde o início. Ele decide se alimentar da palavra antes de ser arrastado pelo vento. Uma curiosidade interessante é que esse salmo era usado como instrução, quase como uma porta de sabedoria. Os antigos viam nele não apenas poesia, mas um guia prático. Ele era recitado como lembrete de que a verdadeira felicidade não está no prazer passageiro, mas na firmeza de quem confia em Deus. Pense também na metáfora da árvore. Uma árvore não cresce da noite para o dia. Ela precisa de tempo, de raízes que se aprofundam. O justo também é assim. Sua vida é construída na perseverança. Ele não precisa se mostrar, não precisa competir com o brilho da palha. Ele apenas permanece firme, e com o tempo, os frutos aparecem. Agora, compare isso com o mundo em que vivemos. Quantas vezes vemos pessoas correndo atrás de fama, de riquezas rápidas, de aplausos passageiros? Isso é palha. Parece forte hoje, mas amanhã já não existe. A vida do justo pode parecer mais lenta, mais discreta, mas é sólida, eterna, inabalável. O Salmo 1 também nos desafia a refletir sobre onde buscamos prazer. O justo encontra prazer na lei do Senhor. Pense nisso. Quantas vezes buscamos prazer em coisas que não duram? O Salmo nos convida a encontrar alegria verdadeira em algo que não passa. Ler a palavra, meditar nela, se alimentar dela diariamente. É como beber água fresca de um rio, quando todos estão morrendo de sede. E se olharmos para a vida de Jesus, vemos o reflexo desse salmo. Ele é o justo perfeito, a árvore plantada junto às águas, o homem que encontrou prazer na lei do Senhor e que viveu plenamente conectado ao Pai. Ao mesmo tempo, ele enfrentou os ímpios, aqueles que escolheram o caminho da palha, e mostrou com sua ressurreição que o caminho da vida é mais forte do que a morte. Talvez você esteja se perguntando, como eu posso ser essa árvore? A resposta é simples, mas profunda. É estar enraizado em Deus. É escolher todos os dias não se deixar levar pelos conselhos errados, não se prender às companhias que afastam de Deus, não se acomodar em ambientes de zombaria. É decidir conscientemente se alimentar da palavra. E é aqui que o Salmo 1 se torna pessoal. Porque, no fundo, ele nos coloca diante de uma escolha: o caminho do justo ou o caminho do ímpio. Não existe uma terceira opção. O Salmo não deixa espaço para neutralidade. Ou estamos ligados ao rio da vida, ou estamos secos como palha. Agora pense comigo, qual tem sido o seu caminho? Você tem se sentido árvore ou palha? Tem buscado o prazer em Deus ou tem vivido de aparência? O Salmo 1 não é apenas poesia, ele é um espelho, e ele nos chama a decidir. O mais impressionante é que essa escolha não depende das circunstâncias. Uma árvore junto ao rio não depende da chuva. Assim também o justo não depende daquilo que o mundo oferece. Ele permanece firme, mesmo em tempos difíceis, porque sua fonte é eterna. E aqui vai uma comparação criativa. Imagine duas pessoas em um deserto. Uma carrega uma garrafa de água que logo acaba.
A outra está plantada junto a um rio subterrâneo. Quem vai resistir mais tempo? Essa é a diferença entre viver de prazeres passageiros e viver enraizado em Deus. O Salmo 1 nos lembra que a vida é feita de raízes. Raízes invisíveis, mas profundas. Se suas raízes estão em Deus, você vai resistir. Se não, basta um vento forte para derrubar tudo. E talvez a lição mais forte desse salmo seja esta: não importa se a vida do ímpio parece mais brilhante agora. No final, o caminho dele perecerá. Mas o caminho do justo é conhecido por Deus. E se Deus conhece, isso já basta. Então eu quero te deixar uma pergunta. Qual caminho você tem trilhado? Qual tem sido a sua fonte? Você tem vivido como palha ou como árvore? Responde nos comentários, porque eu quero ouvir sua reflexão. Se essa mensagem falou com você, deixe o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para acompanhar outras reflexões sobre os Salmos, porque no fim, a vida se resume a isso. 2 caminhos, uma escolha. E o Salmo 1 nos mostra que só existe verdadeira felicidade quando escolhemos o caminho do justo, a árvore que permanece firme, alimentada pela fonte eterna.